A opinião especializada deve-se considerar o uso e da expertise de indivíduos ou grupos com conhecimento ou treinamento especializados em aquisições e compra, tipos de contrato e documentos contratuais e temas de regulamentação e conformidade. Uma técnica de coleta de dados que pode ser usada neste processo inclui a pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado inclui a análise das capacidades específicas dos setores e vendedores específicos. As equipes de aquisições podem se basear em informações obtidas em conferências, críticas online e em uma variedade de fontes para identificar capacidades de mercado. A equipe também pode refinar objetivos específicos de aquisições para se basear em tecnologias estabelecidas, enquanto equilibra os riscos associados com a gama de vendedores que podem fornecer os materiais e serviços desejados. As técnicas de análise de dados que podem ser usadas para este processo incluem a análise de fazer ou comprar, que é usada para determinar se trabalhos ou entregas podem ser realizados melhor pela equipe do projeto ou se devem ser comprados de fontes externas. Os fatores considerados nas decisões de fazer ou comprar incluem a alocação de recursos atual da organização e suas habilidades e capacidades, a necessidade de expertise especializada, o desejo de não expandir obrigações de emprego permanentes e a necessidade de expertise independente. Isso inclui a avaliação dos riscos envolvidos em cada decisão de fazer ou comprar. A análise de fazer ou comprar pode usar o período de reembolso, retorno de investimento, taxa interna de retorno, fluxo de caixa descontado, valor presente líquido, análise de custo-benefício ou outras técnicas para decidir sobre incluir algo como parte do projeto ou comprar externamente. É necessário revisar a priorização das demandas concorrentes para o projeto antes de decidir sobre o método de seleção. Como os métodos de seleção competitiva podem requerer que os vendedores invistam uma grande quantidade de tempo e recursos no início, é uma boa prática incluir o método de avaliação nos documentos de aquisição, para que licitantes saibam como serão avaliados. Os métodos de seleção que costumam ser usados neste processo incluem o menor custo. O método de menor custo pode ser apropriado para aquisições de natureza padrão ou rotineira, em que existem práticas e padrões bem estabelecidos e para os quais um resultado específico e bem definido é esperado, que pode ser executado com diferentes custos. Apenas qualificações. O método de seleção apenas com qualificações aplica-se quando o tempo e o custo de um processo de seleção completo não fariam sentido, porque o valor da aquisição é relativamente baixo. O comprador define uma lista resumida e seleciona o proponente com a melhor credibilidade, qualificações, experiência, expertise, áreas de especialização e referências. Pontuação baseada em qualidade ou proposta técnica. A empresa selecionada deve enviar uma proposta com detalhes técnicos e de custos e depois é convidada a negociar o contrato se a proposta técnica for aceitável. Usando este método, as propostas técnicas são avaliadas primeiro com base na qualidade da solução técnica oferecida. O vendedor que enviou a proposta técnica com classificação mais alta é selecionado se a proposta financeira puder ser negociada e aceita. Com base em qualidade e custos. Este método permite que o custo seja incluído como um fator no processo de seleção de vendedores. De forma geral, quando o risco ou incerteza são maiores para o projeto, a qualidade deve ser um elemento essencial quando comparada com o custo. Fonte única. O comprador solicita que um vendedor específico elabore propostas técnicas e financeiras, que são então negociadas. Como não há concorrência, este método só é aceitável quando devidamente justificado e deve ser considerado como uma exceção. Orçamento fixo. O método de orçamento fixo requer divulgar o orçamento disponível para vendedores convidados no edital e selecionar a proposta técnica com classificação mais alta dentro do orçamento. Como os vendedores estão sujeitos a uma restrição de custos,
adaptarão o escopo e a qualidade da oferta ao orçamento. Portanto, o comprador deve garantir que o orçamento seja compatível com o trabalho de aquisição e que o vendedor possa realizar as tarefas dentro do orçamento. Esse método só é apropriado quando o trabalho de aquisições é definido com precisão, não estão previstas mudanças e o orçamento é fixo e não pode ser excedido. Uma pesquisa sozinha pode não fornecer informações específicas suficientes para formular uma estratégia de aquisições sem reuniões adicionais de troca de informações com os licitantes potenciais. Ao colaborar com os licitantes potenciais, a organização que está adquirindo o material ou o serviço pode se beneficiar, enquanto que o vendedor pode influenciar uma abordagem ou um produto mutuamente benéfico. As reuniões podem ser usadas para determinar a estratégia para gerenciar e monitorar as aquisições.